Grupo 9, Experimento Ebuliômetro. Os tópicos que serão abordados neste trabalho serão a introdução, o equipamento, a metodologia, revisão bibliográfica, as características da amostra, os resultados, discussões e a conclusão final. Agora falando um pouco da introdução, o ebuliômetro é um instrumento utilizado para medir o ponto de ebulição de líquidos. Ele é fundamental em laboratórios químicos e indústrias para determinar principalmente a pureza de substâncias e caracterizar alguns fluidos. Existem diferentes tipos de ebuliômetros, mas todos funcionam com base no mesmo princípio, de que o ponto de ebulição de um líquido varia com a pressão atmosférica e a composição do líquido. O ebuliômetro pode ajudar a identificar misturas, avaliar a qualidade de produtos químicos e até mesmo em processos de destilação. Seu uso é essencial em áreas como química analítica, petroquímica e farmacêutica. Falando um pouco do equipamento em si, no slide a gente vê como é o sistema do ebuliômetro. O equipamento está classificado com as letras de A a G. Então, começando pela letra A. A letra A é a abertura onde a gente faz a medição da temperatura na fase líquida. A B é a célula de equilíbrio. No C é o nosso condensador secundário. O D é o nosso condensador primário. No E, a gente faz a amostragem na fase do vapor. A F é a saída para o ar atmosférico. E na G é a medição da temperatura da fase do vapor. Falando um pouco da metodologia do experimento, a gente inicia aquecendo o líquido. O líquido a ser aplicado é colocado no sistema e é aquecido de forma controlada, normalmente com uma fonte de calor externa, pode ser resistência, chama de bico de Bunsen ou chapa aquecedora, até o líquido começar a evaporar. O segundo passo é controlar a temperatura. O ebuliômetro possui uma medição ou um sensor de temperatura. No nosso caso, a gente usa um termômetro para registrar a temperatura. Durante o aquecimento, a temperatura do líquido também é monitorada continuamente para garantir que o ponto de ebulição seja identificado com precisão. O equilíbrio térmico. O sistema atinge um equilíbrio térmico, onde a taxa de variação de evaporação é igual à taxa de condensação, o que é essencial para medir com precisão o ponto de ebulição. E os cálculos, que a partir da temperatura de ebulição registrada e com o uso das fórmulas exigidas, dependendo do objetivo da nossa análise, é possível calcular a pressão de vapor do líquido ou, em caso de soluções, a concentração de solutos. Por exemplo, a determinação de seleções de vinho. Falando sobre revisão bibliográfica, a gente tem o primeiro ponto, que é sobre o equilíbrio líquido-vapor, que em um sistema que o líquido e o seu vapor coexistem, ocorre um equilíbrio dinâmico. Isso significa que as moléculas do líquido estão continuamente evaporando para a fase do vapor, enquanto algumas moléculas do vapor estão se condensando de volta à fase líquida. A segunda parte é a pressão de vapor. O ponto de ebulição de um líquido é alcançado quando sua pressão de vapor se iguala à pressão externa, no caso atmosférica. A pressão do vapor é a pressão exercida sobre as moléculas do vapor sobre a superfície do líquido em equilíbrio. 3. O uso do ebuliômetro. O ebuliômetro mede a temperatura na qual a pressão do vapor do líquido em análise se iguala à pressão atmosférica. Assim, ao aquecer o líquido, o ebuliômetro permite observar a temperatura em que ocorre essa igualdade, que é o ponto de ebulição. 4 seria a influência de impurezas. Então, a presença de impurezas no líquido pode alterar o equilíbrio do líquido-vapor, resultando em um ponto de ebulição diferente do esperado. O ebuliômetro pode ser utilizado para identificar essas alterações.
uma vez que os líquidos puros têm pontos de ebulição específicos. Utilizamos alguns dados da literatura sobre o etanol para comparar com os dados obtidos no experimento. O ponto de ebulição, fusão, densidade e solubilidade. Como foco principal, temos o ponto de ebulição, pois podemos determinar a pureza da substância a partir da comparação desses dados. Pode-se observar que o Brix aumenta de acordo com o aumento da concentração. Isso se deve ao fato de que o refratômetro mede a quantidade de sólidos solúveis da solução, demonstrando assim um aumento crescente. Este slide apresenta uma análise comparativa sobre o comportamento do Brix em relação à temperatura, mostrando gráficos para as duas amostras, a líquida e a condensada. O gráfico à esquerda demonstra que o valor de Brix tende a aumentar conforme a temperatura se eleva. Isso indica que a concentração de sólidos solúveis, representada pelo valor de Brix, aumenta com o aumento da temperatura. Um possível motivo é que a evaporação de parte do líquido da amostra, às temperaturas mais elevadas, aumentam a concentração de sólidos, elevando o valor de Brix. O gráfico à direita mostra um comportamento oposto. Para a amostra condensada, o valor de Brix diminui conforme a temperatura aumenta. Isso pode sugerir que, ao passar pelo processo de condensação, a concentração de sólidos solúveis é reduzida. O calor pode ter o efeito de diluir a amostra, ou o processo de condensação pode alterar a composição, resultando em uma redução do Brix, conforme a temperatura sobe. O comportamento oposto das duas amostras em relação à temperatura pode ser explicado pelas diferentes condições físicas de cada uma. A amostra líquida está se concentrando com o aumento da temperatura, enquanto a amostra condensada está sofrendo um efeito de diluição. Isso sugere que o estado físico e os processos pelos quais as amostras passam afetam diretamente a concentração de sólidos solúveis.